do dia 8 de janeiro. Quem se lembra aqui do Mensalão? Quem se lembra aqui do Petrolão? Quem se lembra aqui do dinheiro na cueca? Quem se lembra aqui de tudo que aconteceu na Operação Lava Jato? As pessoas que cometeram crimes, que foram presas. Quem se lembra de todo o dinheiro que foi devolvido para os cofres públicos? Quem se lembra aqui das delações premiadas? Quem se lembra aqui do impeachment da presidente Dilma, que não foi golpe, foi constitucional? Infelizmente, nós vimos essas mesmas pessoas voltar ao poder. Quando o presidente Bolsonaro se elegeu, ele praticamente foi impedido em tudo que ele fazia. Qualquer coisa que ele tentava se posicionar, havia uma provocação para o Supremo Tribunal Federal e ele tinha 48 horas para poder responder. No meio da Covid-19, aliás, um pouco antes da Covid-19, eles acabaram com a prisão em segunda instância. Na Covid-19, eles acabaram tirando a competência da 13ª Vara de Curitiba e devolvendo muitos criminosos às ruas, inclusive Luiz Inácio Lula da Silva, que teve os seus direitos políticos recuperados. E esse homem participou de uma eleição onde a direita foi calada. Naquela época, eu era jornalista em alguns meios de comunicação e eu não podia falar muitas palavras, como ex-presidiário, não podia relacionar o Lula com Ortega, com Maduro, não podíamos falar de aborto, não podíamos falar de inúmeras coisas perseguições que foram políticas. Uma realidade. Muitas perseguições políticas, nós tivemos as inserções das rádios e muitas e outras coisas. E aí eu pergunto a você, o Bolsonaro está sendo colocado agora como réu por um tal crime do dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro foi um grito de socorro da população. Eram pessoas de bem, pais, mães, senhores, senhoras, que estavam nas ruas lutando por justiça no Brasil, que não queriam mais ver aquelas mesmas pessoas que tanto saquearam a nação voltarem ao poder. E o que foi que o presidente fez? Uma transição normal, uma transição onde ele indicou, inclusive, os chefes das Forças Armadas a pedido do Lula, onde os ministros do Bolsonaro acabaram passando tudo que eles tinham para os novos ministros do Lula e ele viaja para fora do Brasil. Aquilo ali foi, no máximo, um grito de socorro. Houve um vandalismo, nós sabemos disso. As pessoas podem sim pagar pelo crime de vandalismo, mas de maneira proporcional, de maneira coerente. Como sempre aconteceu com a esquerda. A esquerda que quebrou a Fiesp aqui atrás, a esquerda que colocou fogo em pneus, a esquerda que causou barbaridades, que quebrou ministérios, que machucou policiais, que levou mais de 800 ônibus a Brasília com sindicatos, naquela destruição em massa que nós vimos lá. O que aconteceu com essas pessoas? Nada. Não aconteceu nada. Mas é agora... Estão todos soltos nas ruas. E agora com a direita, toda essa perseguição. Então hoje é um dia muito especial. A direita voltou para a rua de maneira ordeira, de maneira responsável, lutando por liberdade, lutando por justiça e para que respeitem a nossa Constituição. E mais do que isso, respeitem as nossas instituições. Tem alguma expectativa dos exilados? Muitos brasileiros estão fora do Brasil, nós temos também os presos políticos, de diminuir o sofrimento, passando necessidades, estão sofrendo muito. Podemos contar com todo o seu apoio? Claro que sim, não há dúvida. Todas as pessoas de bem do Brasil estão a favor da anistia. Inúmeros partidos políticos. Nós temos... E a Débora, uma avaliação? A Débora, hoje eu acho que é o nosso grande símbolo. O batom é o grande símbolo da liberdade do Brasil. 64, as mulheres? O que foi feito, né? O que foi feito, diziam, né? Que iam proteger as mulheres e as mulheres de direita, que estão sendo presas por conta de ações que não cabem, um crime de abolição violenta no Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, 12, 13, 14, 17 anos de prisão. Isso é uma barbaridade. Toné, para finalizar é o seguinte, o Brasil já conhece o seu trabalho. Eu sou um admirador desde jovem, sou da cidade de Uberlândia, lá nós temos grupos de direita, nós sabemos do seu potencial. Diga com toda a verdade, com toda a sua franqueza, com toda a sua alma para a eternidade, o que aconteceu com as nossas instituições? É muito difícil, né? As nossas instituições, elas acabaram sendo, de uma certa forma, ocupadas por pessoas que foram indicadas, que não foram eleitas pelo povo brasileiro e que muitas vezes em suas decisões não representam os anseios da sociedade. As instituições são importantes. Nós não podemos aqui achar que nós vamos abolir o Supremo Tribunal Federal. O que nós não podemos permitir é que pessoas desrespeitem as nossas instituições.
Esse que é a grande questão. Eu queria mandar um recado para cada um de vocês. Nós somos mais de 60 milhões de brasileiros politizados de direita, que sabemos o que aconteceu lá atrás no Brasil e o que está acontecendo agora. E é a nossa força, é a nossa união que vai trazer esse país de volta para as mãos das pessoas de bem. Um abraço a todos vocês. Meus amigos, muito bom falar com você, muito obrigado. Falou Tomé aqui, na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. Muito bom falar com pessoas que têm trabalhado para a mudança do Brasil há tantos anos, conhecedores desse transtorno intelectual nas universidades, nas escolas, e eles perderam com metralhadoras, agora querem condenar batons, pessoas que usam bandeiras, pessoas que querem anistia já. Então é isso aí, João Ricardo de Uberlândia, aqui na cidade de São Paulo, para todo o Brasil. Até mais, tchau! Eu quero dizer agora a você, Alexandre de Moraes, que se diz perseguido com sua família no aeroporto, Lula do amor, por que você não vem estudar minha causa, Alexandre de Moraes? Eu deixei um pendrive na Polícia Civil de Uberlândia, falei da falta de coerência dentro da Unitri na cidade de Uberlândia, da Polícia Militar, sob o comando de um certo comandante, e também a Corregedoria não deu muita atenção, tratou como caso banal, quebraram o meu ombro, Alexandre de Moraes, destruíram os meus dedos da mão esquerda, Alexandre de Moraes, me colocaram de cabeça para baixo, Alexandre de Moraes, me enforcaram vez após vez, Alexandre de Moraes, quebraram o meu óculos, Alexandre de Moraes, sangraram a minha cabeça, Alexandre de Moraes. Por que você não julga a minha causa? A minha calça foi rasgada, Alexandre de Moraes. Minha camisa com sangue, fui humilhado por todos aqueles policiais da Polícia Militar que estavam na porta da Unitri, Alexandre de Moraes. Então é isso, vivemos sob os comandos dos comandantes, bandidos como os generais Melancias, comprometidos com ideologias assassinas, que não respeitam o crescimento das consciências dos brasileiros, que é decidido isso no parlamento, isso, criando as leis, em reconhecimento das necessidades da sociedade. Então é isso aí, Dilma Rousseff. Você que foi torturada pelos militares, não estava com batom, você estava com grupos guerrilheiros, participou de assalto a bancos, sequestros, cúmplice de assassinatos. Você não é heroína, você não lutou de forma inteligente para criar leis no parlamento, e agora eu, por esses que gostam da sua ideologia, pelas promessas de benefícios sem esforço, sem comprometimento com seus deveres de crescimento para a sociedade, e torturaram dentro da Unitri. Então é isso, aqui na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, se é de Uberlândia, em São Paulo, é para todo o Brasil. Muda Brasil! Estamos trabalhando lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, viemos aqui para São Paulo, brigando pela anistia já, junto com o presidente Bolsonaro e tantos outros patriotas que lotaram as ruas e a Avenida Paulista para clamar por anistia já. É inadmissível que pessoas estejam presas de maneira dessa forma, dessa maneira, sem respeitar o devido processo legal, enfim. Enquanto a gente está vendo aí bandidos sendo soltos, inocentes estão sendo presos e condenados a 17 anos de prisão. Por isso nós estamos aqui contra isso, anistia já. Rafael, uma pergunta um pouco meio polêmica, fica à vontade em responder. Nós sabemos que em 79 vimos registrado faixas da OAB, da CNBB, apoiando as famílias daqueles presos políticos exilados. Eu percebi que agora, diferente de 79 da anistia, não estamos vendo faixa aí da OAB, da CNBB. Será que o amor cristão da CNBB mudou? Como é que você avalia isso? A CNBB é uma instituição que não representa a totalidade dos cristãos apostólicos romanos. Então, é muito fácil você entender qual é o modus operandi das pessoas que gerem essa instituição, que deveriam gerir de maneira cristã, tendo amor ao próximo, cuidado com os órfãos, com a viúva, que é o que a Bíblia instrui, né? Mas, infelizmente, essas instituições foram instrumentalizadas por uma ideologia, a teologia da libertação, e, infelizmente, as decisões de parte de pessoas que estão nessa instituição ou nessas instituições acabam sendo decisões não cristãs, vilipendiando a nossa fé. 1920, PCB entrou no Brasil, 1935... 1922, Niterói.
foi 1920? 1922, isso. 22, né? É. 20 a 22. 1935 tentaram uma revolução armada, 64 até 70 entraram pelas armas, agora entrou pelas escolas.